Meu nome é Emília e a minha vida mudou num instante. Casei-me muito jovem, sem saber o que era o verdadeiro amor. O meu marido, o homem que se tinha tornado o centro do meu mundo, morreu tragicamente num acidente de trabalho, deixando-me viúva no auge da minha juventude. Depressa descobri que tinha um filho dele no meu coração. O meu filho, Lucas, nunca reconheceu o pai. Desde o momento em que nasceu, éramos inseparáveis. Morávamos numa casa aconchegante na periferia de São Paulo, cercada de verde e de um silêncio que às vezes parecia ensurdecedor. Nossa vida era simples, mas cheia de amor e carinho um pelo outro. Com o passar dos anos, Lucas foi crescendo e nossa relação foi se tornando cada vez mais complexa. Quando ele fez 17 anos, notei uma mudança no seu comportamento. Tornou-se mais alto, a sua voz mais grave e o seu olhar adquiriu uma nova intensidade. Continuávamos a dormir juntos como quando éramos miúdos, mas agora o tom era diferente. Sentia o seu olhar deslizar sobre o meu corpo quando eu passava com a minha camisa de noite clara. Parecia errado, mas não podia ignorar o calor que me envolvia. Uma manhã, quando Lucas ainda era um adolescente, acordei mais cedo do que o habitual. A sua respiração estava calma e regular, mas senti que algo mudava. A minha mão tocou involuntariamente no seu corpo e senti uma curiosidade enorme. Ele estava deitado de costas e, pela primeira vez, permiti-me olhar para ele como um homem e não como um filho. O meu coração bateu mais depressa quando percebi que ele estava acordado, apesar de estar a fingir que estava. A sua respiração mudou e eu sabia que ele estava consciente do que estava a acontecer. Não dissemos uma palavra. Os meus dedos começaram a explorar lentamente a sua pele, sentindo o calor do seu corpo jovem e forte. Quando cheguei ao ponto em que a sua reação era mais óbvia, suspirei baixinho, com medo de encontrar o seu olhar. Mas ele não abriu os olhos. Em vez disso, virou-se de costas, como se me convidasse a continuar. O meu corpo não obedecia à minha mente e eu não conseguia parar. A partir daí, as nossas vidas mudaram para sempre. Continuamos a viver juntos, mas agora havia uma fronteira invisível entre nós que tínhamos ultrapassado. Eu tinha medo das consequências, mas não podia negar os meus sentimentos. O Lucas tinha se tornado não só meu filho, mas também meu companheiro, a minha única família. Estávamos sozinhos neste mundo, mas tínhamos-nos um ao outro. Uma noite aconteceu algo que mudou tudo. Acordei com o seu toque, desta vez, não havia volta a dar. Ambos sabíamos o que estávamos a fazer e não conseguíamos parar. Parecia errado, mas ao mesmo tempo parecia tão natural. Sentia-me mais viva do que nunca e não podia negar aquela paixão. A partir daí, vivemos com medo e tremendo, com medo de sermos expostos, mas incapazes de desistir do que nos unia. O nosso amor era proibido, mas era o nosso único apoio neste mundo. Sabíamos que não podia durar para sempre, mas não conseguíamos imaginar as nossas vidas de outra forma. Tinham passado meses desde que tínhamos atravessado essa linha invisível. Os nossos dias eram preenchidos com rotina, mas as nossas noites eram preenchidas com paixão e emoção. Vivíamos com medo constante de que alguém descobrisse o nosso segredo, mas não conseguíamos parar. Cada toque, cada olhar estava repleto de um significado que só nós podíamos compreender. Uma noite, quando Lucas chegou à casa mais tarde do que o habitual, senti que algo estava errado. Os seus olhos estavam cheios de preocupação e as suas mãos tremiam quando me abraçava. Apercebi-me de que tinha acontecido algo de grave. Emília, começou ele, com a voz trêmula, tenho uma coisa para te dizer. O meu coração afundou-se. Tinha medo de ouvir o que ele ia dizer, mas sabia que tinha de ouvir. Um homem veio ter comigo hoje, continuou Lucas. Ele disse que sabia sobre nós. Ameaçou revelar o nosso segredo se não lhe pagássemos. Apoderou-se de mim uma onda de pânico. Não podia acreditar que alguém tivesse descoberto o nosso segredo. Tínhamos sido tão cuidadosos, tão atentos a cada movimento. Mas, aparentemente, não era suficiente. O que é que vamos fazer? Perguntei,
sentindo as lágrimas virem-me aos olhos. Lucas abraçou-me com força, com as mãos a deslizarem pelas minhas costas, acalmando-me e apoiando-me. Vamos encontrar uma saída, ele sussurrou. Não vou deixar que ninguém estrague o que temos. Não dormimos nessa noite. Deitamo-nos um ao lado do outro, com os braços à volta um do outro, e discutimos o que devíamos fazer. Decidimos que devíamos partir, começar de novo num sítio diferente onde ninguém nos conhecesse nem a nossa história. No dia seguinte, começamos a preparar a nossa partida. Empacotamos os nossos pertences, vendemos as coisas de que não precisávamos, preparamos os nossos documentos. Cada passo era cheio de ansiedade e excitação, mas sabíamos que era a única saída. No dia em que partimos, olhei para nossa casa cheia de recordações. Foi aqui que passamos tanto tempo juntos, foi aqui que nasceu o nosso amor proibido. Mas agora tínhamos de deixar tudo para trás e começar uma nova vida. Entramos no carro e saímos de São Paulo. Foi uma viagem longa, mas cada quilômetro nos aproximava mais da liberdade. Lucas conduzia e eu olhava pela janela, vendo a paisagem passar. A mão dele pousou no meu joelho, e eu senti o seu apoio e amor. Quando finalmente chegamos ao novo local, percebi que era exatamente aquilo de que precisávamos. Uma pequena cidade junto ao mar, onde ninguém nos conhece ou conhece a nossa história. Alugamos uma pequena casa na praia e começamos a instalar-nos. Os primeiros dias foram difíceis. Estávamos a habituar-nos a um novo lugar, a novas pessoas. Mas aos poucos as coisas foram melhorando. O Lucas arranjou um emprego e eu comecei a fazer artesanato, vendendo os meus produtos no mercado local. Vivíamos uma vida simples mas feliz. Todas as noites passeávamos à beira-mar, de mãos dadas, desfrutando da paz e do sossego. As nossas conversas eram repletas de sonhos sobre o futuro, sobre como iríamos viver, como iríamos construir a nossa nova vida. Uma noite, quando o sol se punha, colorindo o céu de cor-de-rosa e laranja, Lucas parou e olhou-me nos olhos. Emília, disse ele, com a voz cheia de emoção, quero que saibas que te amo mais do que tudo no mundo. Tu és a minha vida, a minha felicidade, a minha esperança. Lágrimas de alegria vieram-me aos olhos. Abracei-o, sentindo o seu coração bater ao mesmo tempo que o meu. Eu também te amo, Lucas, sussurrei. Tu és o meu destino, o meu amor, o meu tudo. Naquele momento, apercebi-me de que, apesar de todas as dificuldades e provações, tínhamos conseguido manter vivo nosso amor. Tínhamos encontrado a nossa felicidade e ninguém podia tirá-la de nós. Já tinham passado alguns anos desde que eu e o Lucas começamos uma nova vida numa pequena cidade à beira-mar. À primeira vista, tudo parecia perfeito, uma casa acolhedora junto ao mar, noites tranquilas juntos e um trabalho satisfatório. Mas um sentimento de ansiedade e dúvida estava a crescer dentro de mim. Comecei a perceber-me de que a nossa decisão de partir e começar de novo era um erro que nos estava a destruir por dentro. Todas as manhãs acordava com um peso no coração. O Lucas continuava a dormir ao meu lado, com o braço à volta da minha cintura, e eu sentia o calor do seu corpo. Mas esse calor já não me trazia conforto. Em vez disso, lembrava-me o caminho que tínhamos percorrido, as regras que tínhamos quebrado. Tinha medo que um dia tudo se desmoronasse e ficássemos entre as ruínas das nossas vidas. Os dias passavam-se lentamente, cheios de rotina e de olhares silenciosos. Quase não falávamos, mas os nossos corpos continuavam a procurar-se um ao outro na escuridão. Cada toque estava cheio de desespero e medo de perder o que tínhamos. Senti os seus dedos a deslizarem sobre a minha pele, deixando uma marca que não podia ser apagada. Mas já não havia alegria nesses toques, apenas dor e a consciência do fim inevitável. Uma noite, quando Lucas chegou à casa, reparei no seu aspecto diferente. Os seus olhos tinham se apagado e o seu sorriso estava desvanecido. Sentou-se ao meu lado no sofá e abraçou-me, mas o seu abraço era frio e distante. Apercebi-me de que ele também o sentia, o peso das nossas decisões a pressionar-nos de todos os lados. Ficamos sentados em silêncio,
ao ouvir as ondas a bater na costa. A mão dele pousou no meu ombro, mas não me senti reconfortada. Em vez disso, senti a frieza entrar no meu coração, congelando todos os sentimentos e emoções. Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa, de fazer a diferença, mas o medo paralisava-me. As noites tornaram-se insuportáveis. Ficava acordada, a ouvir a sua respiração e a sentir o seu coração a bater ao meu lado. Cada batida ecoava em mim com dor e desespero. Queria gritar, chorar, mas não conseguia fazer barulho. Em vez disso, sofria em silêncio, apercebendo-me de que o nosso amor se tinha tornado uma prisão da qual não havia fuga possível. Uma noite, não consegui aguentar. Levantei-me da cama e fui para a praia. O vento soprava no meu rosto e as ondas sussurravam-me a liberdade e a libertação. Fiquei ali a olhar para o oceano sem fim e apercebi-me de que tinha de pôr fim a este pesadelo. Tinha de nos libertar a ambos das correntes que eu própria tinha criado. Quando regressei à casa, encontrei o Lucas sentado na cama. Os seus olhos estavam cheios de dor e de perguntas não ditas. Aproximei-me dele e peguei-lhe na mão. Os seus dedos agarraram os meus com força, como se tentassem agarrar-se a algo que já estava a fugir. Lucas, sussurrei, sentindo as lágrimas rolarem pelo meu rosto. Temos de parar. Isto está a destruir-nos aos dois. Ele não respondeu, mas eu vi os seus olhos encherem-se de lágrimas. Nesse momento, apercebi-me de que ele também estava a sentir a dor, o medo e a consciência do fim inevitável. Abraçamo-nos e senti o seu corpo tremer com os soluços. Foi um momento de verdade, um momento em que percebemos que o nosso amor era um erro que precisava de ser corrigido. Muito tempo passou desde então. Já não estamos juntos, mas continuo a sentir a sua presença na minha vida. Cada toque, cada olhar permanece na minha memória, lembrando-me do que foi e do que poderia ter sido. Aprendi a viver com essa dor, aprendi a perdoar-me e a seguir em frente. Agora, quando conto esta história, faço-o com medo e dor no coração. Sei que as nossas decisões foram erradas, mas fizeram de nós o que somos agora. Atravessamos o inferno para encontrar o caminho para a luz e, embora o caminho fosse espinhoso e doloroso, conduziu-nos à redenção e à liberdade.